turmita do primeiro ano do Colégio Mimax. Vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre alguns tópicos da nossa prova de amanhã, dia 9/8. Um conteúdo básico e necessário para essa prova de amanhã é a relação entre produtos notáveis e fatoração. Nós vamos lembrar que, para sermos bem-sucedidos em relação a esses dois tópicos, existem duas condições básicas. A primeira, que eu saiba resolver as relações essenciais de produtos notáveis, coisas do tipo x mais 2 ao quadrado. Isso é o quadrado da soma, isso é feito como quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Uma relação importantíssima no trato também dos produtos notáveis é conseguirmos idealizar isso aqui como uma forma fatorada, voltando para o que tínhamos inicialmente. Então, para que isso aconteça, vocês vão enxergar que esse cara é um trinômio. Para ele ser um trinômio quadrado perfeito, eu testo isso como? Eu tiro a raiz do primeiro, tiro a raiz do terceiro, multiplico isso por 2 para ver se coincide com o termo médio. Como coincide com o termo médio, então a forma fatorada desse cara é x mais 2 ao quadrado. Então aqui a gente está fazendo dois processos, o processo de desenvolvimento e o processo de volta à forma fatorada. A mesma coisa no segundo, x menos 2 ao quadrado. Isso é o quadrado da diferença, que é feito quadrado do primeiro, vezes, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Na verdade, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mas como o sinal do meio é negativo, a gente já pode pôr o menos aqui direto. Esse trinômio precisa comprovar se ele é um trinômio quadrado perfeito para que ele volte na forma fatorada x menos 2 ao quadrado. Para isso, o mesmo processo do de cima. Tirando a raiz de x ao quadrado dá x, tirando a raiz de 4 dá 2. Multiplicando esses dois termos por 2, nós temos o termo médio, que é 4x. Então, voltando para a forma fatorada, a gente tem x menos 2 ao quadrado. Caso tenhamos a situação de baixo, que é o produto da soma pela diferença, produto da soma pela diferença. Como é que se resolve o produto da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Outra habilidade importantíssima é enxergarmos que esses dois termos que constituem a diferença de dois quadrados, na sua representação fatorada, volta a ser o produto da soma pela diferença. Para fazer esse processo inverso, vamos relembrar aí o procedimento. Extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do segundo. Então, é x mais 3 que multiplica x menos 3. Outra regra importante que todos vocês precisam se lembrar é a relação da soma de dois cubos e da diferença de dois cubos. Se eu tenho x ao cubo mais y ao cubo, a forma fatorada dessa representação é extrai a raiz cúbica do primeiro, extrai a raiz cúbica do segundo. Então fica o primeiro mais o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao cubo mais 8. Extrai a raiz cúbica do primeiro, x. Extrai a raiz cúbica do segundo, 2. Representação fatorada, x mais 2, que multiplica o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Caso tenhamos a diferença de dois cubos, é só lembrar que o processo é o mesmo, só que aqui o sinal vai ser menos, coincidente com o primeiro termo, mais, quando é menos, o primeiro é menos. O segundo é menos em relação ao sinal do inicial, o sinal trocado, aqui também teremos o sinal trocado. Então, a propriedade da soma de dois cubos ou diferença de dois cubos tem a mesma característica quanto aos números, exceto em relação aos sinais, que acompanha sempre o sinal
inicial da soma ou diferença entre dois cubos. Outro ponto importante de vocês estudarem também para a prova é a relação da fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento, ela sempre aparece acompanhada de exatamente 4 termos aqui. Então, bora colocar AY mais BY. Fatoração por agrupamento sempre aparece em 4 termos. E vocês devem se lembrar que a fatoração acontece de 2 em 2 termos. Então, no primeiro termo, quem é o fator comum? X. Eu coloco X em evidência, sobra A mais B. Segundo termo, quem é o fator comum? Y. Coloco Y em evidência, sobra A mais B. Fatoração por agrupamento, eu torno a colocar o termo comum em evidência. Então, A mais B fica em evidência, sobra X mais Y. Por que esse termo foi fatorado? Fatorado é quando você transforma uma adição em produto de 2 fatores. Então, aqui está fatorado. Outra coisa importante na relação da fatoração é caso a gente tenha um trinômio e esse trinômio ele não é um quadrado perfeito. Por exemplo, se eu tirar a raiz aqui dá x, mas se eu tirar a raiz de 8 vai dar 2 raiz de 2. E se eu multiplicar isso por 2, que é o processo que havíamos feito anteriormente, eu vou ter 4 raiz de 2x. Esse termo e esse termo, eles são completamente diferentes. Então, esse cara não é um trinômio quadrado perfeito. Logo, o que deve ser feito nesse caso? Vocês vão achar as raízes através da relação de soma e produto, lembrando 2 números que multiplicados dão 8 e cuja soma tem que dar 6. Os números são 2 e 4. Na forma fatorada, a representação vai ser x menos 2, que multiplica x menos 4. O 2 está na direita, passa para a esquerda de sinal trocado. O 4 está na direita, passa para a esquerda de sinal trocado. Outra coisa importante também para a prova amanhã é que vocês se lembrem das relações de conjunto. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui rápido, olha. Vamos supor que foram pesquisados 100 alunos a respeito do gosto sobre dois produtos. Vamos supor que 70 deles gostaram do produto A, vamos supor que 80 gostam do produto B e vamos imaginar que 50 pessoas gostam dos 2 produtos. 50 não vai porque 60 gostem dos 2 produtos. Eu posso fazer para vocês aqui algumas perguntas a respeito, mas independente da pergunta, o primeiro passo, igual a gente fala em sala de aula, é fazer o acerto das bolotas. Então vamos lá. Se aqui tem 60, aqui tem que ter 10. Se aqui tem 80, aqui tem que ter 20. De modo que 60 mais 20 some 80 e 10 mais 60 some 70. Lembrando que se eu perguntar a vocês agora o seguinte, quantas pessoas usam ou consomem ou gostam apenas de A? Só 10 pessoas gostam apenas de A. Quantas pessoas gostam de A? O total de pessoas que gostam de A é 80, 70, né? 10 mais 60, 70. Quantas pessoas consomem ou gostam apenas de B? 20. Então, 20 pessoas apenas B. Quantas pessoas usam ou gostam de B? O total de pessoas que gostam de B, 80. Se eu perguntar a vocês, dentre as pessoas pesquisadas, quantos não gostam nem de A e nem de B? Nós vamos somar 10 mais 60, 70, 70 mais 20, 90. Então, se aqui dentro tem 90 pessoas que usam ou que gostam de A ou B, então eu tenho 10 pessoas que não gostam ou não usam nem A nem B. Essas 10 pessoas estão excluídas do processo de A e B. Turma, no mais, vocês deem uma olhadinha no caderno, na apostila e boa prova para todos. Um beijo, tchau.